Fala palmeirense, fala palestrino, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MJ Alviverde e hoje trazendo aqui para vocês algumas notícias referentes à preparação do Palmeiras para o jogo contra o São Paulo, Choque Rei, nesse domingo, agora na Arena Barueri, às 5h30 da tarde, e eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias de como foi aí os últimos 2 dias do Palmeiras, a preparação aí para o jogo, as escalações, a questão física dos jogadores, beleza? Antes de a gente falar um pouco dessas últimas notícias, eu peço para você que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e depois deixe algum comentário aqui, beleza? Porque ajuda bastante o canal MJ, certo? Galera, direto ao ponto, o Palmeiras está aí agora no processo, né, de preparação para o jogo de amanhã, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje no sábado. Ele está em preparação aí para o jogo de amanhã contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, às 5h30 da tarde, né? O Palmeiras ele fez um treino na sexta-feira, ontem, né? Um treino focado em questões táticas, né? E alguns jogadores ali, que são especificamente o Vitor Roque, o Facundo e o Estevão, eles foram liberados mais cedo do treino por questões de desgaste, eles demonstraram mais desgaste do que outros atletas, eles foram liberados mais cedo. Os outros jogadores, principalmente os jogadores que foram reservas contra o Cerro Porteño, né, na Libertadores, na quarta-feira passada, que não jogaram, eles continuaram no treino, eles fizeram outros treinos a mais, né? Além do treino coletivo. Eles fizeram alguns treinos com alguns fundamentos, alguns treinos específicos e, basicamente, essa foi a sexta-feira do Palmeiras, né? O Palmeiras vai fazer um treino, ou já fez hoje, um treino hoje no sábado, né? Então, ainda esse treino de hoje, de sábado, ele vai definir mais ou menos qual será, né, na realidade, a escalação do jogo de amanhã. Então, o jogo contra o São Paulo, a escalação basicamente vai ser definida no que acontecer no treino de sábado, que é hoje, né? E então o Palmeiras, né, o Abel, o staff ali e o clube, eles estão fazendo esse tipo de coisa, essa questão de, né, poupar alguns jogadores e não levarem eles para jogo, né? No último jogo, sem ser o contra o Cerro Porteño, né? No anterior contra o Bolívar, né? Se eu não me engano, o Paulinho nem viajou para Bolívia, né? O Paulinho nem foi relacionado e agora o Felipe Anderson também nem foi relacionado para o jogo contra o Cerro. Então, o Palmeiras vem fazendo esse tipo de administração do elenco, né? Onde alguns jogadores eles são poupados de alguns jogos, eles não entram, não são nem relacionados. Principalmente, né, quando são jogos que exigem viagem longa, né, como foram esses últimos da Libertadores, e também alguns jogadores que são poupados mais cedo dos treinamentos, né? E dá para entender claramente o porquê o Palmeiras vem fazendo isso, porque esse ano, gente, é um ano onde o calendário do Palmeiras ele é muito puxado, ele vai ser muito puxado, né? O Palmeiras esse ano vai jogar aí uma competição a mais, que é o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no meio do ano, e é uma competição que o Palmeiras vai viajar lá para os Estados Unidos, né? Uma viagem extremamente longa, né? Então, assim, vai ser um campeonato, vai ser uma competição que vai alongar o calendário do Palmeiras. Então, o Palmeiras ele vai ter que fazer uma viagem, vai ficar um tempo lá, né? Então, o Palmeiras, além dos últimos anos, do que ele já joga, tem um torneio a mais agora, né? Então, a gente pode observar isso desde o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras, né? O clube, não é nem o Abel, é o clube, não priorizou o Campeonato Paulista, né? A gente acabou até observando muito isso na final, foi meio decepcionante, né? Porque eu como palmeirense, eu queria que o Palmeiras tivesse vencido a final contra o Corinthians. Foi muito ruim a perder aquele título, né? É sempre muito ruim perder um título para o Corinthians. Qualquer palmeirense vai concordar com isso. Foi muito ruim perder aquele campeonato, mas, por um outro lado, era evidente que o Palmeiras não priorizou esse campeonato paulista esse ano, né? Era um campeonato que, no entender do clube,
O Palmeiras já ganhou 3 seguidos nos últimos anos, 22, 23 e 24, e não é realmente o campeonato que é prioridade para o Palmeiras na temporada, né? Tanto que o Palmeiras ganhou o Paulista no ano passado e muitos palmeirenses enxergaram que foi um ano perdido, que não ganhou nada, mas ganhou o Paulista. Mas justamente para vocês verem como muitas pessoas nem consideram esse campeonato, né? Sendo que o Palmeiras ganhou e muitas pessoas nem consideraram, até palmeirenses mesmo. Então o Palmeiras ele já fez esse tipo de administração desde o início da temporada, né? Quando o Palmeiras não deu prioridade para o Paulista, né? O Abel ficou revezando o elenco no Paulista inteiro e foi entrar com um time mais ou menos titular, que nem tinha entrosamento nenhum, só ali já pela semifinal, né? E ficou evidente, né, a falta de futebol do time, porque realmente era um time completamente era um catadão, né? Era um total catadão. Então foi um campeonato que o Palmeiras não priorizou, nem existia uma mobilização, né, para se jogar a final. Ficou evidente que o Palmeiras, o clube mesmo, ele não estava mobilizado, né? Diferente do Corinthians, que se mobilizou porque para eles era uma Copa do Mundo ganhar aquilo ali, né? Entendeu? E pro Palmeiras não era. Entendeu? Então, a gente pode observar como já não é de agora que o Palmeiras vem fazendo essa rodagem de elenco, essa questão de tomar muito cuidado com o desgaste físico dos atletas, né? Então, o clube e o Abel e todo mundo lá, eles vêm fazendo essa estratégia, né? O Abel já falou, inclusive, em algumas coletivas, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele está seguro do que ele está fazendo, né? Desde o começo da temporada, e a gente continua vendo isso, né? A gente continua vendo isso com alguns jogadores que em alguns jogos nem são relacionados, né? E ao longo das escalações dos jogos sempre tem mudança, né? O Palmeiras não está repetindo o time. Então toda a escalação é diferente. Um dia joga o Evangelista, outro dia joga o Rios. Um dia joga o Aníbal, outro dia joga o Martínez. Um dia joga o Piquerez, outro dia joga o Vanderlan. Né? Antes estava jogando o Mikael, estava jogando bastante, agora é o Bruno Fux, né? Teve jogos aí que o Vitor Roque não entrou, que foi o Flaco que entrou. Então a gente sempre está vendo essas mudanças, né? O Alan, por exemplo, entrou no último jogo como titular. Então a gente está vendo essa rodagem de elenco, né, durante toda a temporada, e está claro que isso está sendo feito provavelmente pela questão do Mundial, né? Isso está sendo feito pela questão do Mundial, é uma competição a mais que o Palmeiras vai jogar e o clube entende que eles precisam diminuir o desgaste físico dos jogadores e diminuir as possibilidades de lesões, né? Para o elenco ficar o mais inteiro possível fisicamente ao longo da temporada inteira, porque é a temporada talvez mais puxada em calendário do Palmeiras, onde o Palmeiras mais jogos vai jogar desde aquela de 2020, onde o Palmeiras, se eu não me engano, foi o clube do mundo que mais fez jogos, né? Porque foi final de Copa do Brasil, final de Libertadores, aí a temporada emendou uma na outra por conta da pandemia, né? E aí o Palmeiras já engatou ali, teve que jogar o Mundial lá no Catar e volta, e aí joga a final do Paulistão lá contra o São Paulo, e joga final de Recopa, final de Supercopa, foi uma loucura, né? Aquele período ali do final de 2020 até mais ou menos maio de 2021 foi uma maratona pro Palmeiras, né? Então, esse é o calendário mais puxado do Palmeiras desde aquela época. Então o Palmeiras vem fazendo isso, né? Para tomar cuidado com lesões, para manter o time inteiro, né? Então o Palmeiras vai fazer aí, ou já fez, esse treino de sábado, já moldando o time que vai jogar no domingo contra o São Paulo, né? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, o Bruno Rodrigues, ele já está fazendo treinos com bola, né? Ele é um cara que a gente mal viu jogar, porque ele viveu lesionado desde que chegou, infelizmente. 2 lesões no joelho, se eu não me engano, né? Ele já está fazendo alguns treinos com bola e ele já está participando dos treinos aí nos últimos 2 dias. E o Mikael também está no processo de transição, mas eles ainda são desfalques, porque eles ainda não têm condições de jogo. Eles estão no processo de transição, mas já estão jogando ali com bola, né? E o Palmeiras agora enfrenta o São Paulo na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder nesse momento, né? Empatado ali com o Bragantino, e o Palmeiras acaba ficando na liderança pelo critério de desempate, né? Mas o Palmeiras é líder, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa preparação do Palmeiras para o jogo de amanhã, né? Essa questão de jogadores sendo poupados dos treinos e
e alguns jogadores que ainda estão lesionados já voltando a jogar, e por que eu queria trazer para vocês também o porquê que o clube está fazendo isso, né? Toda essa questão de poupar os jogadores tanto dos treinos quanto não relacioná-los para os jogos, e também o rodízio nas escalações, né? Tudo isso para diminuir o desgaste e possibilitar que todo mundo continue ao longo da temporada inteira, porque o calendário desse ano é bem puxado e o Palmeiras vai precisar fazer isso, vai precisar rodar o elenco para não lesionar os atletas e não causar o desgaste físico, certo? Galera, eu vou pedir de novo aí para vocês que vocês deixem o seu like, ativem o sininho, deixem um comentário aqui no vídeo do que vocês acharam e, óbvio, se inscrevam no canal, que isso é o mais importante, beleza? É isso, até o próximo vídeo e avante palestra!